Então, bom, acho que uma grande parte estava aqui hoje de manhã, na apresentação do Rashid também, então teve uma visão da questão da cibersegurança, da mudança de mentalidade que nós estamos tendo. E vocês estão vendo aqui na minha primeira, no meu slide de capa, é proposital, né? Essa questão do tipping point, que é uma transformação, aquele momento de transformação que não sei se alguém aqui é da engenharia mecânica, mas tem toda a teoria de mudanças dos sistemas dinâmicos, onde você se encontra realmente um determinado ponto que não tem mais volta. Ou seja, quando você faz uma mudança de estado nessa situação, não tem mais como retornar a um estado passado. E essa visão que eu acabei de trazer para vocês, que vem lá de toda a parte da engenharia, ela reflete, na minha opinião, o momento que nós estamos em relação à cibersegurança. A primeira vez que eu usei aqui cibersegurança, vocês vão achar estranho. Eu falo cibersegurança, tudo bem. Tá? Não existe assim uma definição. Eu prefiro seguir tudo em português, então vocês vão me ouvir aqui falando cibersegurança. Então, essa questão da mudança que nós estamos passando em relação à cibersegurança, obviamente não é apenas aqui, mas eu estou advogando aqui com relação a essa área, na minha visão, não tem mais volta. As mudanças que estão acontecendo, nós precisamos acomodá-la e mudar a forma e a perspectiva que nós temos em relação a essa área. Até então, no passado, e muitos de vocês devem encontrar isso nos livros, colocando a cibersegurança, o conceito de cibersegurança associado com aquela tríade. Levanta a mão quem já ouviu. Cibersegurança é a tríade CIA. Confidencialidade, integridade e disponibilidade. Quem já ouviu? Quem já ouviu? Muitos de nós. Essa tríade ela é associada a um tempo passado, principalmente no momento de guerra, em que o principal ativo que nós queríamos proteger era a informação. Então, naquele momento, fazia sentido você dizer que o que nós estávamos protegendo na informação era confidencialidade, ou seja, nós queríamos que a informação não fosse divulgada para um terceiro, que não tivesse realmente a permissão para ter acesso. Nós queríamos que a informação não fosse modificada, ou seja, integridade. E a terceira, a questão da disponibilidade, ou seja, a informação ela tem que estar disponível. Lembrando, esse conceito, ele vem, ou essa visão de tríade, ela vem lá de um momento de guerra, de um momento onde o mais importante que nós queríamos proteger é a informação. Então, eu tinha lá uma situação de guerra, eu queria proteger a informação, confidencialidade, meu inimigo não pode ter acesso àquela informação. O meu inimigo não pode alterar aquela informação e, eventualmente, manipular alguma situação que eu queira. E a informação tem que estar disponível. Entretanto, essa tríade e essa associação entre o conceito de cibersegurança e apenas esse pilar acabou passando, né, por anos e anos, sem ser revisto. Entretanto, e trazendo, inclusive, uma situação que é uma situação de dualidade em relação à cibersegurança. Ou você está seguro, ou seja, o seu sistema está seguro, ou ele não está seguro. Só que hoje a situação mudou. Nós temos diferentes situações, contextos, diferentes sistemas em relação ao que nós tínhamos antes. Então, imagina essa tríade, a base que eu acabei de mencionar para vocês, estava toda relacionada à informação. Naquele momento, nem internet existia, de fato, e a situação dos nossos sistemas, a situação mudou completamente ao que era no passado. E precisamos, então, rever toda o conceito e como nós observamos e analisamos a cibersegurança. Então, a minha palestra aqui é trazer uma perspectiva para vocês, primeiro, sobre essa mudança, que, como eu disse no começo, não tem mais volta. A gente tem que assumir uma nova perspectiva, uma nova visão em relação à cibersegurança, por diferentes motivos que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu não vou trazer aspectos muito técnicos. Eu não vou trazer aqui informações para vocês de técnicas ou de pesquisa específica que está sendo gerada. Eu quero que vocês saiam daqui com uma visão diferente em relação à cibersegurança, uma outra forma de ver e como construir, caso vocês sigam essa área, a carreira de vocês nesse sentido, uma visão mais ampla e aberta em relação a essa área e todo o processo que vem acontecendo.
Eu vou passar agora para um outro ponto que, talvez, no primeiro momento, vai parecer que não tem muita relação com a minha palestra, mas vocês vão já entender onde que eu quero chegar. Estão vendo essa imagenzinha? Né? Aqui os bonequinhos bonitinhos. Essa é a forma como nós pensamos. Essa linhazinha de baixo aqui. Ó. Não está funcionando. Bom, enfim. Essa linha tracejada embaixo, que vocês estão vendo aqui, ela representa a forma como nós, humanos, de uma forma geral, obviamente, pensamos. Nós pensamos de uma forma linear. Eu vou fazer isso, isso vai me resultar em tal ponto eu vou pegar aquele resultado, vou embasar ele e vou tomar outra decisão para seguir adiante. Sempre tendo expectativas e acreditando que existe uma probabilidade, obviamente, de erro, mas a gente tende a ter esse pensamento linear. Entretanto, existem o que nós consideramos como surpresas. Fatores que vão nos tirar daquela situação de linearidade, que nós acreditamos e dentro do nosso planejamento consideramos acontecer, e esse fator surpresa vai nos levar a outras situações que nós nem estávamos imaginando. Situações que, muitas vezes, nós precisamos lidar ali no momento, não conseguimos planejar, preparar, prever aquela situação, e nós temos que nos virar para resolver os resultados do inesperado que veio acontecendo. A questão é que, com o avanço dos nossos sistemas, a ubiquidade dos nossos sistemas, ou seja, toda a hiperconectividade que nós temos hoje, o uso dos nossos sistemas, de geração de dados e de toda a tecnologia que também foi evoluindo, esses fatores surpresas, eles podem ser considerados cada vez mais frequentes. E a situação que nós podemos considerar hoje como uma situação mais provável de acontecer seria aquela linha ali completa, que eu estou colocando como um pensamento exponencial ou mudanças exponenciais que acontecem. Então, essa situação de exponencialidade, de fatores que nos levam a condições inesperadas, ela é muito mais frequente hoje do que era no passado. Eu associo com toda essa nossa conectividade em relação aos nossos sistemas, e isso nos traz a necessidade de mudar a forma com que nós pensamos. O que isso tem a ver com segurança? Qual que é a relação desse pensamento exponencial e dessa necessidade de mudar a forma como nós pensamos em relação à cibersegurança? O que tem a ver é que, quando a gente olha apenas dessa perspectiva humana, que já é um desafio, acredito que muitos aqui já tenham passado por situações como, eu estou considerando, as coisas acontecem muito rápido, não dá tempo de fazer tudo no mesmo dia. Então, essas características, elas já remetem a essa condição e a esse processo que eu estou mencionando para vocês. Mas quando a gente olha para a cibersegurança, isso também está associado, não exatamente com o pensamento exponencial, mas com esses fatores surpresas que acontecem cada vez mais frequente. Esse é um exemplo de um ataque que eu gosto de apresentar. Ele aconteceu em 2016. É antigo, no sentido da nossa linha de tempo, mas eu vou trazer um raciocínio que vocês vão entender por que eu gosto de utilizar esse exemplo específico para relacionar com o pensamento exponencial que eu mencionei. Então, voltando, esse ataque ele aconteceu em 2016, é um ataque de negação de serviço. Esse ataque é um ataque volumétrico de negação de serviço, em que o atacante cria uma grande rede de dispositivos infectados, que é chamada de botnet, e essa botnet ela é utilizada pelo atacante para gerar um grande volume de tráfego falso e malicioso contra um determinado alvo. Nesse caso, o alvo foi o servidor de uma empresa chamada Dyn. Vocês estão vendo ali, DYN. Essa empresa, Dyn, ela é um provedor de nomes. Provedor de nomes significa o seguinte: vocês sabem que a internet toda ela é baseada no protocolo IP. E nós precisamos dos endereços IPs para fazer as conexões entre as máquinas. Só que IP, os números, né, na verdade as máquinas entendem em binário, mas esses números, mesmo em decimal, eles são ruins para os humanos.
Então, existe um serviço na internet, que é o serviço de nomes, que vai fazer a tradução de um nome, que é o domínio, para o endereço IP. Essa empresa Dyn, ela oferece exatamente essa tradução de nomes. Ou seja, ela faz a tradução de nomes para várias outras empresas. Então, quando os atacantes eles deixaram o servidor da Dyn fora do ar por mais de 8 horas, significa também dizer que todos os clientes da empresa Dyn ficaram fora do ar por mais de 8 horas. Agora, imaginem, PayPal, 8 horas fora do ar. A quantidade de transações que foram prejudicadas. Spotify, mais de 8 horas fora do ar. Além de vários outros bancos e outras empresas que tiveram seus serviços comprometidos, não porque a sua infraestrutura estava frágil, mas porque alguém que estava provendo o serviço para eles teve um ataque, sofreu um ataque e acabou prejudicando os seus serviços. Por que eu considero, né, essa característica, aí voltando ao meu ponto do pensamento exponencial, por que eu associo esse ataque com essa característica do pensamento exponencial? Primeiro, a quantidade de dispositivos que foram utilizadas nessa botnet que eu expliquei para vocês, que é essa rede que dá a base para realmente realizar o ataque, nunca se viu uma quantidade de dispositivos integrando uma botnet quanto aconteceu nesse ataque. Esse é um primeiro ponto. Ou seja, a questão da quantidade, ela é um fator surpresa, ou foi um fator surpresa nesse momento. Segundo ponto de fator surpresa, o volume de tráfego alcançado nesse exemplo aqui, chegou a 500 gigabits por segundo. Nunca antes se tinha visto um ataque de negação de serviço com um volume quanto esse. Outro fator surpresa. E o terceiro fator surpresa, que não foi exatamente relacionado a esse ataque, mas apenas um mês depois, esse ataque aconteceu em outubro de 2016, em novembro de 2016, aconteceu um outro ataque, nos mesmos moldes, seguindo a mesma abordagem, que duplicou o volume de tráfego malicioso gerado contra um determinado alvo. Ou seja, vários fatores surpresas que nos remetem, então, a essa característica, não exatamente do pensamento exponencial, mas do crescimento exponencial e da forma de atuação desses atacantes. Vocês podem falar, isso foi em 2016, então, essa balbúrdia, né, que eu coloquei ali para vocês, entre aspas, em inglês, isso não acontece mais. Não é bem uma verdade. Se nós, aqui foram os pontos, né, que foram afetados, principalmente nos Estados Unidos, por esse ataque de 2016. E se a gente olha, ainda hoje, esses dados que eu trouxe aqui para vocês são do terceiro semestre de 2025, ou seja, desse ano. Aqui é só para vocês visualizarem o crescimento em relação a ataques de negação de serviço. Esses ataques eles continuam acontecendo, os volumes cada vez maiores, aqui estatísticas por mês, estatísticas agora por ano, né, e tipos de ataques. Aqui tem vocês estão vendo 2 tipos de ataques de negação de serviço. O ataque que é focado na camada de aplicação e o ataque de negação de serviço focado na camada de rede. Então, vocês veem que ataques de negação de serviço ainda são um dos principais problemas que nós temos. Eu trouxe esse exemplo para associar com a questão do crescimento exponencial e desse pensamento exponencial que eu mencionei para vocês. É um ataque que é emblemático, acho que mostra para vocês, né, o que eu estou querendo passar, mas vocês podem analisar outros tipos de ataques, a frequência deles, o volume, a quantidade, os tipos, as variedades, vocês vão ver que existe esse contexto de fatores surpresas dentro desses ataques. Onde que eu quero chegar com tudo isso? Bom, olhando para a perspectiva Brasil, e esse é um relatório agora de julho de 2025, da Brascom, né? Vocês sabem que a Brascom é a Associação de Empresas de Tecnologia da Informação, e vocês deveriam acompanhar, eu sugiro, na verdade. Ela coloca que o Brasil é um dos países mais atacados no mundo inteiro. Então, dentre todos os países, o Brasil
é um dos mais atacados. E o principal ataque que nós recebemos é o ataque de phishing. Isso não é muito não demora muito para a gente validar essa informação, né? A gente recebe SMS com phishing toda hora, e-mail com phishing toda hora. Não sei se todo mundo sabe, mas phishing é um tipo de engenharia social que tenta capturar dados dos usuários legítimos para depois serem utilizados nos sistemas reais. Então, como que se captura esses dados? Através desses SMS, dizendo, olha, suas compras ficaram barradas na alfândega, você precisa colocar aqui seus dados para poder desbloquear suas compras lá na alfândega. Ou qualquer outra coisa, banco, todas essas mensagens que são mensagens que parecem muito verídicas, mas que, na verdade, por trás está apenas tentando capturar os nossos dados para serem utilizados nos sistemas reais. Então, o Brasil, o principal ataque que nós sofremos, segundo esse relatório da Brascom, é o ataque de phishing. Também aqui, né, são estatísticas aqui no Brasil. Em 2023, só em 2023, nós tivemos 60 bilhões de tentativas de ataques aqui no Brasil, de todos os tipos. Para dar uma perspectiva para vocês, o que isso representa? Não existe um estudo para analisar todos os países, mas, para fins comparativos, a América Latina, os países todos da América Latina, juntos, em 2023, sofreu 200 bilhões de tentativas de ataques nesse mesmo período. Então, vocês podem ver aqui que 1/3 de tudo que aconteceu na América Latina veio para o Brasil. Claro que o nosso país é muito maior, tem todas essas características, mas só para vocês entenderem as proporções aqui em relação aos ataques que acontecem no nosso país. E, em termos de custo, né, nós temos ali a estatística também que a Brascom nos traz, de 1,6 milhões de reais por vazamento de dados, por comprometimento nos dados que nós temos. Então, essas são estatísticas que aumentam a cada ano. Aqui eu trouxe apenas desse último relatório da Brascom, mas para colocar em perspectiva de vocês todas essas questões que eu já mencionei antes com o ataque de negação de serviço, que é um dos principais ataques também, está nos 5 principais, em 5 ataques mais gerados na internet, e aqui uma perspectiva mais no nosso, né, com a nossa realidade no Brasil. Então, a gente precisa olhar, né, mudar um pouco a nossa perspectiva em relação à cibersegurança também, diante de todas essas considerações e mudanças que vêm acontecendo no cenário de uma forma geral. E não só dentro da perspectiva de ataques, mas também a forma como a internet hoje, ela tem uma amplitude até as nossas atividades diárias, né? A internet hoje, ela é uma internet ubíqua, ou seja, ela é transparente, vocês aqui, todos aqui têm acesso à internet em qualquer lugar, praticamente em qualquer momento você consegue ter acesso a essa internet devido a toda a evolução tecnológica que nós temos. Um outro ponto importante a ressaltar é a diversidade em relação a dispositivos, o que traz um desafio muito grande para que nós possamos criar novas soluções e formas de tratar esses ataques, mas, por outro lado, essa diversidade de dispositivos ajuda o lado ofensivo, porque ele consegue se esconder melhor, consegue utilizar mais dispositivos com maior amplitude e uma maior abrangência também em relação ao que é disponível e o que tem, né, em relação à internet. E um outro ponto, muitos desses dispositivos, que são dispositivos portáteis, eles acabam chegando ao mercado sem ter uma preocupação muito clara em relação à cibersegurança. A proteções, a senhas, ao uso de criptografia, e isso traz, obviamente, portas muito fáceis para os atacantes se aproveitarem desses dispositivos que estão conectados e que, muitas vezes, também não se dá o devido valor em relação à proteção deles em loco. Só para dar uma visão para vocês, aquele ataque de 2016 que eu mencionei, ele foi um ataque onde grande parte dos dispositivos infectados
eram dispositivos da internet das coisas. Ou seja, dispositivos como esses que eu estou mostrando aqui nessa ilustração do meio. Dispositivos que não têm, muitas vezes, nenhum mecanismo de proteção implementado neles antes de ir ao mercado. E um outro ponto importante, esses dispositivos eles acabam sendo alvos fáceis para os atacantes, né? Não apenas pelo fator de não virem com proteções, mas também porque muitas das pessoas que utilizam esses dispositivos, não é que eu acredite que essas pessoas deveriam ter o mínimo de, ou ter, né, habilidades com cibersegurança, mas as pessoas que vão utilizar e colocar esses dispositivos conectados na internet, eles não têm habilidades para saber se está protegido ou não, se tem que alterar a senha do administrador de um dispositivo desse. E esse foi exatamente o aspecto que levou a esses bilhões de dispositivos serem infectados no caso do ataque de 2016. O que aconteceu naquele ataque, os atacantes pegaram, analisaram os dispositivos que estavam com as senhas padrão conectados na internet. Senha padrão é aquela senha que vem de fábrica. E que todo mundo, obviamente, tem lá no manual, recomenda-se trocar a senha padrão quando for conectado na internet. Como eu disse, essas pessoas, muitas delas, não têm conhecimento, talvez não fosse realmente o papel delas ter que saber ter essa informação, mudar, né, teria que vir, talvez, do fabricante uma forma de impulsionar a mudança dessas senhas, mas o fato é que, lá no passado, e eu acredito que hoje ainda, nós tenhamos muitos desses dispositivos conectados na internet com as senhas padrão. São senhas que vêm de fábrica, não são alteradas, não são modificadas para senhas quando eles são, de fato, instalados nas casas, nas fábricas, etc. Então, acabam sendo alvos fáceis para os atacantes, não porque eles não tenham mecanismos de proteção, mas por uma questão de configuração. E o último item que eu trago aqui é a geração de dados. Esses dispositivos também, muitos desses dispositivos portáteis, eles ficam conectados o tempo inteiro, extraindo, monitorando dados ali do nosso ambiente, dados nossos, do nosso corpo. Isso tudo precisa ser transmitido, vai ser transmitido e é armazenado em determinados pontos em que, às vezes, uma concentração, uma empresa tem uma concentração muito grande de acesso a esses dados e pode, eventualmente, né, ter, além dos aspectos de privacidade, mas também aspectos que vão a informações privilegiadas, análises privilegiadas por um determinado grupo em detrimento de outro. Então, tem todo esse aspecto que traz também aqui, nesse contexto da internet recente, que a gente precisa considerar dentro do contexto e da formulação de novas soluções, né, nesse contexto atual da internet. Bom, como que nós, então, podemos, né, dentro de todo esse contexto, que é um contexto complexo, né, eu falei aqui do pensamento exponencial, a internet com a ubiquidade, diversidade de dispositivos, a questão do Big Data, da geração desse grande volume de dados, como que a gente deveria, então, olhar para a cibersegurança, trazendo, então, essa perspectiva mais recente? Um dos conceitos que existe na literatura, que nós seguimos no nosso grupo, não exatamente esse que está aqui, mas é o conceito de inteligência de segurança. Se vocês olharem na internet, existe uma definição de inteligência de segurança, que é essa, que é uma definição, mais uma vez, voltada para a informação. Então, aqui ele coloca a inteligência de segurança como sendo a proteção, né, o uso de mecanismos que sirvam para proteger uma organização de determinadas ameaças internas, externas, etc. Ou seja, é um conceito que ainda é um conceito estático. Você ou tem a informação protegida ou ela não está protegida. Ou é um conceito em termos de usar essas proteções. Eu não gosto dessa definição, acho que essa é uma definição antiga, assim como associar apenas o conceito de cibersegurança com a tríade CIA.
E, para mim, a cibersegurança, a inteligência de segurança, ela vai muito mais nessa direção da imagem que eu vou explicar aqui para vocês. A gente precisa considerar como base que ataques vão existir. E tipos novos de ataques, eles vão existir a todo momento. Essa é uma base, é uma premissa que já difere da forma como a gente via antes da cibersegurança. Ou seja, assumir de base que os ataques vão acontecer. Podem não acontecer agora, amanhã, depois, mas uma hora eles vão acontecer. Podem ser ataques que a gente já conhece e ataques novos, que são chamados de Zero Day. Mas eles vão acontecer. Então, a forma que nós poderíamos começar a implantar mais e raciocinar é: eu preciso, então, utilizar diferentes etapas ou diferentes barreiras em conjunto. Aqui eu estou representando para vocês 3 níveis de barreiras, níveis de proteção. Um nível de proteção que eu chamo de uma preventiva, que seria o uso de criptografia, firewall, VPN, controle de acesso, certificados digitais, seria uma primeira camada de segurança preventiva. Mas a gente sabe que só essa barreira, só essa camada, não é suficiente. Que, mesmo assim, existirão ataques que vão conseguir sobrepassar essa barreira e vão conseguir comprometer o sistema. Para esse subconjunto de ataques que vai conseguir ultrapassar essa primeira barreira, existiria, então, uma segunda barreira, uma segunda forma de tratamento, que seriam os sistemas, por exemplo, de detecção de intrusão. Tá? Então, eu coloquei ali como sistemas de defesa reativa. Sistemas que eles consideram que o sistema foi atacado, ou seja, está acontecendo um ataque, eu preciso descobrir esse ataque, eu preciso detectar esse ataque para poder depois tomar uma decisão do que eu vou fazer para mitigar os efeitos dele ou bloquear, barrar esse ataque que está acontecendo, que seria, então, essa terceira camada que eu apresento aqui para vocês, que será uma camada de tolerância à intrusão. Né? Então, para mim, inteligência de segurança é utilizarmos essas 3 barreiras, esses 3 conjuntos de mecanismos, de tipos de mecanismos de segurança, de uma forma coordenada e adaptiva. E a inteligência de segurança, no sentido de você automatizar, ela entra exatamente nesse processo de como que nós vamos adaptar a coordenação entre essas 3 camadas de segurança. Essa é a visão que eu acredito em relação à cibersegurança. Essa visão, ela não considera apenas os ataques que são conhecidos, ela já considera a possibilidade de existirem novos ataques que a gente não conhece hoje, ou seja, fatores surpresas que possam acontecer, e que esse sistema ele seja autônomo o suficiente para que ele possa, dependendo daquela condição, se adaptar em loco, em tempo real, naquele momento, para que proteja o sistema, ou pelo menos mitigue os efeitos desse ataque. Essa é uma ideia, foi a ideia da minha tese, que até hoje eu venho embasada nessas considerações, em busca de fato, dessa adaptação, dessa coordenação dos 3 mecanismos, dos 3 tipos de mecanismos de defesa. Obviamente, vocês devem imaginar que não é fácil e que também é necessário ter toda uma evolução de outras tecnologias para apoiar esse processo como um todo. E é isso que a gente vem fazendo no nosso grupo. Né? Nós perseguindo essa ideia que eu acabei de apresentar para vocês, nós temos, nesses últimos anos, trabalhado essencialmente com essa questão da automação e da adaptação. Obviamente, não deixando de fora os aspectos que a gente já conhece em relação à cibersegurança ou as outras técnicas de segurança, mas olhando, focando nesse aspecto de como que eu vou automatizar esse sistema, como que eu vou integrar e coordenar essas 3 linhas de defesa, como é que eu vou ajustar esse sistema em tempo real,
né? São etapas que nós, desde 2017, começamos a focar em termos de análise dos dados, aplicando técnicas de inteligência artificial, técnicas de um escopo mais amplo, aí, considerando ciência de dados, nessa busca, né? Processar esses dados, analisar esses dados, trazer conhecimentos para alimentar e enriquecer esse sistema nessa perspectiva que eu acabei de mencionar para vocês. Então, eu trouxe só um exemplo, só para vocês perceberem um dos aspectos que a gente vem trabalhando. Esse é um aspecto de predição de ataques. Então, nós trabalhamos na análise de tráfego de rede, na busca de tentar detectar pontos de forma antecipada sobre a preparação dos ataques, antes, obviamente, que eles iniciem, no caso aqui seriam ataques de negação de serviço, antes que eles iniciem uma sobrecarga. Então, aqui, nesse ponto, vocês estão vendo um momento de sobrecarga, daqui para cá, um momento de sobrecarga. Vou mostrar aqui para o outro lado. Então, daqui para cá, vocês estão vendo um momento de sobrecarga do